Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós iremos abordar o capítulo 10, que fala sobre os anelídeos e o filo dos moluscos. Então, vocês observem aí como são os anelídeos. São representados por minhocas, sanguessugas. E o filo dos moluscos, que são os animais de corpo mole. Temos até aqui o personagem do Bob Esponja representando. Os anelídeos são animais que possuem o corpo segmentado, dividido em anéis, chamado também, meninos, de metâmeros, né? Então, o corpo deles é dividido em anéis. Podem ser aquáticos ou terrestres, habitam ambientes úmidos, o tamanho pode ser, varia, né? Como a minhoca pode chegar até 4 metros. E a simetria bilateral, quando se der para partir, eles partem em partes iguais, né? Essa simetria vocês vão estudar bem direitinho mais na frente, viu? Então, a simetria bilateral, porque pode dividir em 2 partes iguais. Além deles habitar esses ambientes, eles podem ser detritívoros, como as minhocas, né? Que se alimentam de matérias orgânicas. Então, gente, as minhocas são bastante importantes para a fertilidade do solo, porque quando elas revolvem a terra, elas trazem os nutrientes lá de baixo para as raízes da planta. Ela se alimenta da matéria orgânica e nas fezes dela contém adubos importantes para o solo. Então, deixa a terra mais aerada para que a água e os sais minerais possam estar circulando. Então, as minhocas são bastante importantes para a fertilidade do solo. Podem ser também alguns anelídeos ectoparasitas, como as sanguessugas, que se alimentam de sangue. Ector, porque fica na pele e suga com as suas ventosas. Ou ainda predadores ou filtradores, como no caso dos poliquetos, que são a maioria marinhos. Vamos ver detalhadamente cada uma dessas classes. Os anelídeos, meninos, eles já apresentam um sistema digestório completo, já tem boca e ânus. A digestão é extracelular, porque acontece fora da célula, mas dentro do corpo, né? Intracorporal. E já possuem tecidos. As minhocas, aqui tia botou a exemplos, elas não possuem olhos, apresentam células especiais espalhadas por todo o corpo, que ela percebe o ambiente. Vamos lá. O sistema circulatório dos anelídeos. Eles contêm vasos sanguíneos, o principal pigmento deles substância, aliás, desculpa, é a hemoglobina, que é responsável por transportar esses gases dentro do corpo. A circulação é fechada, ocorre dentro dos vasos e também existem seres que têm a circulação aberta, que ocorre fora dos vasos sanguíneos. As características gerais sobre o sistema nervoso. Ele é glanguionar, ele apresenta glândulos por todo o corpo do anelídeo, né? Que percebe o ambiente e coordena as atividades dentro dele, né? Tem um sistema excretor, que são os metanefrídeos. A respiração é cutânea. Tio, o que é respiração cutânea? É quando ele respira pela pele. Por exemplo, o sapo, ele tem 2 respirações, a pulmonar, mas também ele respira pela pele. Então, os anelídeos, a principal respiração deles é pela pele. A reprodução sexuada, então, eles têm a fecundação sexuada cruzada. São monóicos, por quê, tia? Por que monóicos? Porque eles apresentam os gametas. O mesmo se apresenta os 2 tipos de gametas, mas ele precisa do outro ser para transferir, para fazer essa fecundação cruzada e transferir esses espermas um para o outro. E o clitério, meninos, é a estrutura que une os anelídeos durante a reprodução. É uma substância mucosa que prende eles na hora dessa troca de gametas. Depois vai formar um casulo fora da minhoca e formar os embriões. Os anelídeos, eles são classificados de acordo com a quantidade de cerdas, esses anéisinhos que eles têm, então.
Existem uns que têm muitas cerdas, existem uns que têm poucas cerdas e existem uns que não apresentam nenhuma dessas cerdas. Então, eles são classificados de acordo com a quantidade dessas cerdas. As principais ordens são oligoquetos, vocês podem olhar no livro de vocês, dar uma lidinha. Os poliquetos e os hirudíneos. Vamos lá. A ordem oligoqueto, meninos, são os que apresentam poucas cerdas por anel. Por anel, quem são? São as minhocas. Ó, nós temos um exemplo aí de uma minhoca. Não tem cabeça diferenciada, né? Apresenta um sistema digestório com papo e moela completo. Tem papo, moela, faringe, esôfago e ânus. Então, já apresenta um sistema digestório completo. Já na ordem dos poliquetos, são os animais, os anelídeos, que apresentam muitas cerdas por anéis. E também a presença dos parapódios, que são expansões corporais de onde saem as cerdas, ó. Aqui, gente, esses poliquetos são marinhos, né? A maioria marinhos e parece com uma lacraia, tá vendo? Apresentam muitas cerdas. Muitos anéis, ó. O corpo dele é muitos anéis e também existem muitos pares de pernas. São os poliquetos. Por anéis, apresentam muitos pares de pernas. A ordem aqueta, que são a classe dos hirudíneos, eles não possuem cerdas, não possuem anéis, mas possuem ventosas. Essas ventosas se fixam, eles são ectoparasitas, como tia falou, sugam o sangue da pessoa. Por isso que eles são hematófagos, se alimentam de sangue, muito utilizado na medicina para sugar o sangue de algum sangue que está preso dentro do corpo do organismo, do indivíduo, viu? Agora nós iremos falar sobre os moluscos. Os moluscos, por que eles têm esse nome, gente? Porque todos os seres desse grupo apresentam o corpo mole. E a maioria possuem conchas, né? Essa concha serve para se defender dos predadores, se proteger, né? As características gerais, eles são aquáticos e terrestres, habitam também ambientes úmidos, a concha serve de proteção e evita desidratação. Ó, aqui são os exemplos dos moluscos. Tem uns que apresentam conchas, tem outros que não. São de corpo mole. Eles também têm um corpo segmentado, só porque eles apresentam cabeça, pé e massa visceral. Cabeça, o pé e a massa visceral, que é o corpinho dele, apresenta todas as vísceras, sistema digestório, circulatório, a pele mucosa. Esse pé, a massa visceral, a cabeça, é o que faz com que ele se movimente e eles apresentam já tecidos. Tem um sistema digestório completo, né? Tem a cabeça, pé e massa visceral. E o sistema respiratório, eles respiram alguns por brânquias e outros por pulmões. Tem um sistema circulatório fechado, principal substância é a hemocianina, que é esse pigmento que é responsável pelo transporte desses gases dentro do corpo, dos moluscos. Tem um sistema nervoso ganglionar também. Existem os glândulos nervosos dentro do organismo desse molusco. Que é tudo interligado, a parte ganglionar, a parte cerebral com o pé, com a massa visceral também. E apresentam olhos e tentáculos. A reprodução sexuada, né? Eles podem ser monóicos quando um ser contém os dois sexos e dioicos quando são de sexos diferentes. A fecundação é externa, acontece fora do indivíduo. O desenvolvimento é indireto, meninos, quando apresenta larvas, né? No caso é a trocófora, a larva dos moluscos. A classificação aqui do molusco vai depender da forma do corpo dele e do tipo de concha que ele apresenta.
Então, eles podem ser gastrópodes, lamelibrancos, que são os bivalves no livro de vocês, e os cefalópodes. Vamos falar um pouco sobre cada um. Só por cima, porque o livro de vocês não abrange muito detalhadamente. Então, o tia também não vai abranger muito, porque vocês vão estudar isso no ensino médio muito detalhado, viu, gente? O molusco. Classe gastrópodes são os representantes são as lesmas, caracóis e caramujos. Contém concha única em espiral. Então, existe só uma concha. O corpo é dividido em 3 partes: cabeça, o pé e a massa visceral, que contém as vísceras. Contém tentáculos com olhos. E nos gastrópodes, gente, a rádula, que é um tipo de língua raspadora presente nos gastrópodes, que eles servem para raspar o alimento. Aqui é a classe dos bivalves, lamelibrancos, que é representado pelas ostras e mexilhões. Eles são bivalves porque apresenta bicamada de concha, uma concha dupla. E o corpo é dividido só em 2 partes também, só na massa visceral e no pé, viu? E são filtradores. Por fim, nós temos a classe dos cefalópodes, que são as lulas, polvos, cibas, viu? Eles têm o corpo dividido em 3 partes, então só tem em 2 partes os bivalves. Os outros em 3 partes: cabeça, massa visceral e tentáculos. É diferente aqui, né? Ao invés de pés, eles apresentam tentáculos. Tem os olhos muito desenvolvidos, formam imagens bastante nítidas e eles têm capacidade de se camuflar. Então, no caso dos polvos, gente, eles lançam jatos de água muito rápido, que consegue fugir do predador. Além de se camuflar e dessa rapidez de locomoção, eles lançam uma substância no ambiente que encandeia, né? Que dificulta também, muda a cor da água para se defender. Então, é outra estratégia também dos cefalópodes. Então, nós ficamos por aqui, meninos. E tia vai passar alguns vídeos adicionais para vocês falando como a reprodução das minhocas e como é a fabricação de pérolas através da classe bivalves, né? Que são através das ostras.